Não adianta, irmãos, ficar pedindo perdão se não há mudança. Esse que é o grande problema. Pessoas pedem perdão por identificação, muitos intercessores fazem isso e muitas outras pessoas. Eu posso fazer uma lista e vamos passar essa lista aí nesses dias, né? De arrependimento. Mas, por exemplo, se você fez mal para alguém, não adianta ficar pedindo perdão para Deus, você tem que pedir perdão para a pessoa que você fez mal. Esses dias eu estava numa reunião de pastores lá no interior de São Paulo, tenho dado esse testemunho. Tem um pastor aqui na nossa cidade, é a pastor da maior igreja aqui, é a igreja que mais tem crescido, chama-se Aliançados. Ele é um profeta, Deus usa muito a vida dele. Alguns anos atrás, eu não conheci ele pessoalmente, né? Alguns anos atrás, saiu algumas conversas de que ele estava até envolvido em pedofilia, coisas do tipo, né? Situações assim bem complicadas. E algumas pessoas próximas a nós, pastores inclusive, tipo assim, estavam falando sobre isso, né? E eu não conhecia ele pessoalmente, mas como eram pessoas próximas, eu falei assim, bom, eu não quero, né? Eu fechei o meu coração e no meu coração eu condenei ele. Daí em 2021, quando eu comecei nesse evento de pastores lá no interior de São Paulo, eu conheci ele lá. Ele mora aqui, né? Mas só fui conhecer ele lá. E eu voltei e falei assim para minha esposa, falei assim, olha, eu acho que não é aquilo que os outros falavam dele não, hein? Eu acho que eu vejo que ele é um homem de Deus. Aí tal, né? Passou o tempo, mas eu reencontrei ele agora mês passado, final do mês passado, lá na reunião. E Deus falou assim comigo: você vai pedir perdão para ele publicamente. Eu não falei mal dele, em nenhum momento falei mal dele, tá, gente? Mas no meu coração eu fechei meu coração para ele e o condenei, né? Aí eu podia chegar para ele e falar assim: olha, apóstolo, eu queria te pedir perdão, tal. Daí Deus falou comigo. Aí eu falei com o pastor que organiza o evento, cheguei para ele e falei assim: olha, Jetro, tô com uma situação aqui, eu queria fazer isso público. Ele falou assim: pode fazer, Márcio. Me entregou o microfone, chamei o apóstolo, a esposa dele, chamei a Lucimara, que estava comigo. Falei, senhora, eu queria te pedir perdão publicamente. Deus falou que tinha que ser assim, porque eu te julguei, te condenei por coisas que eu ouvi sem eu te conhecer. E agora Deus está me dando a oportunidade de me humilhar diante de você e pedir perdão. E foi um momento muito especial, né? Naquele momento. Eu aí outras pessoas que estavam lá nessa reunião, só líderes estavam lá, se levantaram. Você, ó, também quero pedir perdão para você. Falei assim para ele, ó, eu sim de Deus, eu quero te dar uma oferta por isso, por remissão desse pecado. Ou se você não quiser, a gente pode jantar ou almoçar junto. Vamos semana que vem provavelmente fazer isso. Mas o verdadeiro arrependimento, irmãos, envolve, dentre as coisas, reconciliação, envolve restituição, envolve mudança, envolve transformação. Não adianta ficar pedindo perdão se depois continua fazendo a mesma coisa. Dias de arrependimento é dias de humilhação. A gente começou a fazer os 10 dias ano passado, se eu não estiver enganado, né? Ou ano retrasado, não me lembro. Mas eu disse para as pessoas, ó, se você tem que cometeu injustiça para com alguém, vai até essa pessoa, manda uma mensagem, peça perdão, vai corrigindo tudo, peça perdão. Nós fizemos aqui um dia em casa, tal, os filhos falaram algumas coisas a respeito, né, que eles achavam que a gente fazia errado, né? Nós pedimos perdão, minha esposa até deu uma oferta, né, por remissão daquilo lá.
O verdadeiro arrependimento, irmãos, não é só ficar confessando pecado. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Essa é a razão, irmãos, porque muitas reuniões que já participamos, ou pede perdão, mas continua roubando a Deus. Você acha que você não, né? A pessoa que, por exemplo, rouba ao Senhor nos dízimos, é só ficar pedindo perdão que está resolvido? É claro que não. Se alguém te deve algo, ele chegar para ti e falar assim, ó, me perdoa porque eu tô te devendo, eu não te paguei o aluguel. Aí o cara diz, não, tá bom, te perdoo. Mas quando é que tu vai pagar então o que você tá me devendo? Então muita gente acaba entrando numa superficialidade de arrependimento, achando que só a confissão está resolvendo a situação. Não está, irmãos. Não está. Nós temos que pedir perdão para Deus sempre que erramos, mas também corrigir as coisas erradas que fizemos para com outros, porque isso fica pendente. E é onde o inimigo tem prendido muitas pessoas, muitas pessoas. E por mais que elas estão ali buscando, estão se dedicando, enquanto essas coisas não são resolvidas, é como se tivesse algo segurando o passado dela segurando. E nós vamos ver então na Bíblia, por exemplo, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor lá em Lucas. Vamos ler Lucas 19 primeiramente, a partir, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 5. Depois vamos ler um outro texto do Antigo Testamento. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele falou isso? Restituo 4 vezes mais, irmãos. Porque na lei, quando se defraudava algo, tinha que restituir, não era só uma vez. Dependendo do que era 4 ou era 5, ou era 20% a mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Zaqueu expressou, Jesus vai dizer que ele é um filho de Abraão, porque nele houve fé, nele houve um verdadeiro arrependimento. Ele não somente falou assim: Deus, me perdoa se eu causei mal para alguém, não ajudei o pobre. Não, ele tomou uma. Então, quem crê em Deus age, irmãos, não é só ficar falando. Quem crê no Senhor tem atitudes que expressam a sua fé, a sua mudança. Por isso que João Batista dizia assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento existem frutos, é visível. O filho que era desobediente, o filho que desonrava os pais, conhece ao Senhor, agora já não é mais desobediente, já não é alguém que desonra os pais, mas é alguém que honra os pais. O trabalhador que trabalhava de qualquer jeito, ficava enrolando no serviço, chegava atrasado no serviço. Agora conheceu o Senhor, não, agora ele vai ser o melhor funcionário, mais dedicado, mais zeloso, vai cuidar das coisas que estão lá, que nem é dele, mas vai cuidar como se fosse dele, não vai chegar atrasado, nem vai sair antes. Por quê? Por causa da fé em Jesus Cristo. A esposa que desonrava o marido, que fazia o marido envergonhar, não, agora vai tratar com respeito.
O marido que não tratava bem a esposa vai começar a tratar ela como uma rainha, como uma mulher de Deus, porque a fé nos leva à transformação, irmãos. O que roubava já não rouba mais, mas trabalha para outros. Não é só deixar de roubar, é trabalhar. Falar mentira, só enganava. Não, agora conheceu o Senhor, agora vai falar a verdade. Vai falar a verdade. A verdadeira fé, irmãos, ela é expressa em atitudes e há frutos de arrependimento, há frutos de arrependimento. A pessoa que colocava outras coisas como prioridade na sua vida, agora não vai colocar Deus como prioridade. Por quê? Porque ela de fato conhece o Senhor, está buscando ao Senhor. A pessoa que era, né, avarenta, agora já não é mais, é uma pessoa generosa, que não está ali só para buscar a bênção, para ser abençoada, não, se torna uma abençoadora, para abençoar outras pessoas. Isso é o verdadeiro arrependimento, irmãos, a mudança, há uma transformação. E é isso que liberta, é isso que muda a sorte. Veja comigo, nós lemos esse texto em Deuteronômio, eu falei, citei ele, né, Deuteronômio 30, versículo 1, diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Vou ler só até aqui, mas para você entender. Aonde há um verdadeiro arrependimento, uma mudança, Deus também muda a sorte. Por isso que eu quero declarar sobre as nossas vidas. Se a coisa está boa, vai se tornar melhor em nome de Jesus. Se estava ruim, mas com arrependimento, vai haver uma mudança de sorte na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não deixe pendências, irmãos. Esses dias a Bela falou assim: Ó, pai, tu falou que ia pagar um negócio, não pagou. Então eu vou ter que pagar mesmo, porque eu já falei. Porque se você se compromete com algo, você tem que procurar cumprir aquilo. Alguns anos atrás, eu não, né? Eu fui com a Kio pescar porque as meninas tinham falado que um dia ia levar a pescar. Aí, graças a Deus, Deus deu um anjo para nos ensinar a pescar e emprestar a vara, emprestar tudo e ainda colocar isca e tudo mais, né? Mas a gente precisa entender, irmãos, que aquilo que nós precisamos, nos comprometemos, aquilo que nós falamos, nós precisamos cumprir, em nome de Jesus. Então, eu quero orar nessa noite, eu quero que você ore também ao Senhor, comece pela tua própria vida, pela tua própria casa. Será que há algo? Sempre há, né, irmãos? Essa é uma pergunta até meio tola, né? Porque se a gente não parece como Jesus, é porque tem coisa que tem que mudar na nossa vida. E tem gente que já passou por libertação e cura e a coisa não mudou. Sabe por quê? Porque você não se posicionou. Libertação e cura é importante, mas sem ação, atitude, posicionamento, a coisa não se resolve. Então, quero que você feche seus olhos agora. Pergunte para o Senhor: o que Deus quer transformar nesses dias agora? O que Deus quer mudar na sua vida? É uma pergunta até dura, né? Mas necessária.
Deus fala, com certeza Deus fala. Pai, nós estamos colocando nossa vida hoje de Ti. A Tua palavra diz que é somente pela Tua bondade que nos conduz a um verdadeiro arrependimento, conforme está lá em Romanos capítulo 2. Por isso, Deus, nesses dias, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós e ver se há em nós, ó Deus, algo mal. Traz a lembrança, Pai, aquilo que precisa não somente ser confessado, mas que haja um verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Se há pessoas que nós precisamos também confessar os nossos pecados, em nome de Jesus, ajuda-nos pela Tua graça a resolvermos toda e qualquer questão. Sei que não dá para mudar uma vida toda, mas a cada ano leva-nos, ó Deus, a um nível mais profundo de santificação, de transformação produzida através de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço desde já, porque eu sei que serão dias especiais, porque tu tens trazido sobre esses tempos. Santifica-nos assim como o Senhor Jesus orou, eu oro também. Santifica-nos na tua verdade, tua palavra é a verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.